Olá, eu sou o professor Bruno Barros e este é o canal Tudo sobre Geografia. Na aula de hoje, irei falar a respeito das forças endógenas e forças exógenas na formação do relevo. Então, vamos à aula de hoje? Dando sequência à série A Litosfera e a Dinâmica do Relevo, iremos estudar nessa aula sobre as forças endógenas e as forças exógenas. Vamos entender o que é isso. Irei falar também sobre a teoria da deriva continental. Vamos estudar a respeito da teoria das placas tectônicas. Vamos ver quais são os tipos de movimentos de placas tectônicas e o que é intemperismo e erosão. E antes de começar a falar da deriva continental, é bom deixar bem claro o que significa forças endógenas e forças exógenas. Então vamos ao conceito aí na tela. As forças endógenas são forças provenientes do interior da Terra e principalmente pela força que o movimento do magma executa sobre as placas tectônicas. Então, quando nós falamos em forças endógenas, estamos nos referindo às forças provenientes do interior da Terra, causadas principalmente pelo movimento do magma, que nós chamamos de movimentos de convecção. Sobre as forças exógenas, vale lembrar que são forças que modificam o relevo a partir de fatores externos, como o intemperismo e a erosão. Então, o que são forças exógenas? Forças exógenas são forças que modificam o relevo a partir de fatores externos, como o intemperismo e a erosão. Então, diferente das forças endógenas que vêm do interior da Terra, as forças exógenas são relacionadas ou estão relacionadas a fatores externos. E mais à frente, durante esta aula, irei falar sobre o intemperismo e a erosão. Em 1915, o geógrafo e climatologista alemão Alfred Wegener lançou uma teoria revolucionária, conhecida como teoria da deriva continental. Segundo ela, ao longo da história geológica da Terra, os continentes nem sempre ocuparam a mesma posição e configuração que ocupam hoje. Ainda, de acordo com essa teoria, as massas continentais estiveram unidas há cerca de 200 milhões de anos, formando um supercontinente chamado Pangeia, conforme nós podemos ver aqui na tela, nessa primeira imagem aqui, que eu estou marcando. Não ficou um círculo completo, mas está destacado aí, o continente ou o supercontinente Pangeia. Desde então, a Pangeia começou a se fragmentar em continentes menores que se separaram até atingir a distribuição e a configuração atual. Para sustentar essa teoria, Wegener apoiou-se em um conjunto de evidências geográficas e geológicas. Entre elas, podemos citar o encaixe quase perfeito da costa leste da América do Sul e da costa oeste da África. Então, se a gente observar aqui nessa terceira imagem, observem aqui, até já deixei circulado, olha só, a costa leste da América do Sul e observe aqui a costa oeste da África. Observem que elas se encaixam, encaixe quase perfeito. A existência de fósseis de animais e de plantas semelhantes nesses continentes, a ocorrência de certos tipos de rochas, depósitos minerais e formações geológicas semelhantes em certas regiões da América do Sul e da África. Então, Wegener fez uma pesquisa, tanto na América como na África, e percebeu fósseis semelhantes tanto de plantas como de animais. A evidência de que uma glaciação ocorrida há cerca de 300 milhões de anos teria atingido o sudeste do Brasil, o sul da África, a Índia, a Antártida e o oeste da Austrália. Então, todos esses fatores apoiaram as ideias
de Wegener para que ele comprovasse a sua teoria. Porém, apesar das evidências encontradas por Wegener, sua teoria não foi aceita por grande parte dos cientistas de sua época. Faltava encontrar explicações científicas para responder à principal interrogação da teoria. Afinal, que mecanismos ou forças seriam capazes de mover os continentes? Então, uma explicação plausível para essa questão surgiu somente na década de 1960, mais de 30 anos após a morte de Wegener, a partir do desenvolvimento da chamada teoria da tectônica de placas. Segundo essa teoria, a crosta terrestre não é uma camada rochosa inteiriça, mas é formada por várias partes chamadas placas tectônicas ou litosféricas, que se estendem pelos continentes e pelo fundo dos oceanos. Essas placas se movimentam de forma lenta e contínua em diferentes direções sobre o manto terrestre, distanciando-se e aproximando-se uma das outras e, às vezes, resvalando uma nas outras. Então, nós podemos, inclusive, observar aí na tela o mapa das placas tectônicas do mundo. Observem aí, algumas até eu já deixei marcadas, Por exemplo, aqui a placa Nazca, que se choca com a placa sul-americana aqui embaixo, se a gente observar. Então, a placa Nazca se choca com a placa sul-americana. Depois eu vou explicar que isso tem um efeito no relevo terrestre. O movimento das correntes de convecção em contato com a parte inferior da crosta produz forças que deslocam as placas tectônicas em várias direções. Observe a ilustração na tela. Então, observe aqui esse movimento, o calor intenso aqui do manto, que causa, então, um movimento de convecção e as placas que estão aqui em cima acabam sendo afetadas por esse movimento de convecção do manto terrestre e isso causa, então, o movimento das placas tectônicas. As bordas ou faixas de contato entre as placas litosféricas, sujeitas às forças provocadas pelas correntes de convecção, constituem zonas de grande tensão e instabilidade tectônica. Essas zonas são afetadas por intensas atividades geológicas, como erupções vulcânicas, terremotos e movimentos tectônicos. Essas atividades atuam na formação e transformação do modelado terrestre, criando novas formas de relevo e transformando as que já existem. Assim, iremos falar agora a respeito dos movimentos de placas tectônicas. Vamos começar falando dos movimentos convergentes ou do movimento convergente que eu estou indicando aqui embaixo. Quando as correntes de convecção realizam movimentos convergentes, as placas tectônicas colidem uma com a outra, como ocorre entre a placa sul-americana, que eu falei anteriormente, e a placa de Nazca. Nesse caso, a placa oceânica mais fina e mais densa é empurrada para baixo e mergulha em direção ao manto, onde se funde devido às altas temperaturas. Esse fenômeno, conhecido como subducção, origina as chamadas fossas oceânicas, como a do Peru-Chile, na costa pacífica da América do Sul. Sobre o movimento divergente, vocês podem ver aqui, logo nesse local onde eu estou indicando aí na tela, quando as correntes de convecção realizam movimentos divergentes, as placas tectônicas se afastam uma da outra. Como as bordas dessas placas estão localizadas, em geral, no fundo dos oceanos, onde a crosta é mais fina, a pressão do magma abre fendas no assoalho oceânico, aflorando com as imensas atividades vulcânicas. Ao longo de milhões de anos, o acúmulo do magma forma grandes cadeias montanhosas submarinas, chamadas de dorsais. A dorsal mesoatlântica, por exemplo, se formou com a expansão do assoalho oceânico, provocado por movimentos divergentes, como o que ocorre entre a placa norte-americana e a placa eurasiática.
Um terceiro movimento que as placas tectônicas realizam são os movimentos transformantes, também conhecidos como movimentos conservativos. Quando duas placas são pressionadas uma contra a outra, elas também podem realizar movimentos horizontais, deslizando lateralmente em direções opostas. Esse tipo de movimento provoca grandes fissuras e falhas ao longo da zona de contato entre as placas. Quando conseguem romper a resistência das rochas, as placas se deslocam, produzindo vibrações, ou seja, terremotos, às vezes de grande intensidade, e se propagam na forma de ondas sísmicas pelo interior da crosta. Agora nós vamos falar a respeito do intemperismo e da erosão. Então, antes de falar das forças exógenas, eu quero definir esses dois conceitos para que depois você não tenha dúvidas sobre eles. Então, o que é intemperismo? O intemperismo abrange o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam na desagregação ou decomposição das rochas expostas na superfície da crosta. Nós vimos que as forças exógenas se referem às forças externas à superfície terrestre. Então, o intemperismo contribui para o desgaste natural do relevo. E a erosão se refere ao transporte do material intemperizado a partir de seus agentes, água da chuva e ventos. Agora eu vou falar de forma mais detalhada do intemperismo e da erosão. A fisionomia do relevo terrestre também é modelada pela ação de forças exógenas ou externas que atuam de maneira contínua sobre o relevo, esculpindo-o e dando novas feições ao modelado terrestre ao longo do tempo geológico. A ação dos ventos, a erosão eólica da água das chuvas, também conhecida como erosão pluvial, dos rios, dos oceanos e das geleiras, são exemplos dessas forças exógenas. A ação dos agentes exógenos na superfície terrestre se manifesta por meio dos processos de intemperismo que ocorrem em três fases: desagregação ou decomposição, transporte e deposição ou sedimentação. O intemperismo abrange o conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam na desagregação ou decomposição das rochas expostas na superfície da crosta. O intemperismo físico ocorre principalmente pela variação de temperatura, provocando a dilatação e a contração dos materiais constituintes das rochas. À medida que elas esquentam e esfriam repetidamente, seja pela sucessão dos dias e das noites, seja ao longo das estações do ano, os minerais se fragmentam e as rochas vão se decompondo. Outro tipo de intemperismo físico ocorre pela quebra das rochas provocada pela pressão das raízes das plantas que penetram e crescem em suas fissuras. Alguns estudiosos preferem utilizar o termo intemperismo biológico para se referir a esse processo por ser causado pela ação de seres vivos. O intemperismo químico, por sua vez, ocorre, por exemplo, pela ação da água da chuva, que se infiltra nas rochas. Em contato com a rocha, a água dissolve os minerais nela presentes, provocando a decomposição química dos elementos que a formam. Depois de decomposto, o material intemperizado, sedimentos e pequenos fragmentos de rochas que originam os solos, fica sujeito à ação de outros processos erosivos. Assim, podem ser transportados de um lugar para outro pela ação dos ventos, das águas das chuvas, dos rios e oceanos ou ainda da neve e das geleiras. Então, pessoal, nós falamos nesta aula a respeito das forças endógenas e forças exógenas. Então, vimos que as forças endógenas são aquelas provenientes do interior da Terra, causadas pelos movimentos de convecção do manto terrestre. E vimos também que as forças exógenas são aquelas exteriores à superfície terrestre que participam na formação do relevo, como intemperismo e erosão.
Falamos também a respeito das placas tectônicas e também dos tipos de movimentos de placas tectônicas. Então, galera, estamos chegando aí ao final de mais uma aula, espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma dúvida, basta você comentar aqui embaixo qual é a sua dúvida, que eu terei o imenso prazer de responder as suas dúvidas. Então, chegamos ao final de mais um vídeo do canal Tudo sobre Geografia. Espero que você tenha gostado dessa aula, que você tenha aprendido. E eu quero pedir a você que contribua para que o nosso canal continue a crescer. Para isso, basta você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, clicando no joinha aqui embaixo. Também eu quero pedir a você que leia a descrição do vídeo, pois nela você vai encontrar mais conteúdo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, mostre esse vídeo para os seus alunos, para os seus colegas de sala, mostre esse vídeo para os seus filhos. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima aula. Tchau!